caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Inicia agora, aqui pela Rádio Repórter, o programa Sindicato Itinerante. Notícias, entrevistas e informações de interesse dos servidores públicos municipais. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando. Boa tarde, Ronei. Sindicato Itinerante chega aos lares dos nossos servidores públicos municipais, estaduais e federais, bem como a todos os munícipes da nossa querida Ijuí. Vivemos uma época agora bastante sugestiva para pensarmos no nosso interior. Estamos na época da quaresma, época de união, época em que se inicia um tempo onde a gente tem que refletir um pouco o quanto foi doloroso para alguém que queria mudar o mundo e foi tão duramente perseguido, acabando por morrer crucificado pelos seus. Estive pensando essa manhã como é difícil unir o nosso povo. Também estive pensando que vivemos uma época que já vivemos há um tempo atrás. Os que têm a minha idade e lembram do tempo de jovens, tempo de escola, parece que tudo a gente vive de novo. Letras musicais foram feitas e nos inspiram hoje no tempo atual. Uma delas quero ler para vocês hoje. Eu quero caminhar com os pés firmes nesse chão. Enquanto falta tanto pão, não posso me acovardar. Sou parte desse corpo tão doente e machucado, semblante desfigurado, falta brilho no olhar. Resiste ao cansaço e vence a timidez. Procura o teu espaço, garante a tua vez. Atrás da tua voz tão sufocada está um grito. Que sonho mais bonito está oculto em teu olhar.
A verdadeira força se esconde na fraqueza, a esperança é a certeza do dia novo que há de vir. Nós somos, Deus, teu povo, queremos te amar, ensina-nos de novo o jeito de lutar. Espírito divino, vem conosco habitar, o teu povo vem guiar nessa latina escuridão. De noite, se a lua, o sol no amanhecer, nossa fé vem aquecer e alegrar o coração. Consola os rejeitados que possam resistir. Desperta tua igreja, desperta novamente em nós o sindicalismo correto, o sindicalismo de união entre trabalhadores e servidores, para que neles possamos te servir. Boa tarde, Ronei. O programa hoje está repleto de novidades. Jornal da Manhã, se alguém abriu hoje, a gestão também preocupada com a saúde pública. O sindicato esteve presente também numa conferência lá em Brasília, né, Ronei? O sindicato está presente em vários segmentos dessa cidade. Estamos trabalhando na questão da iniciativa popular, ela continua em andamento. Não paramos só porque nos afastamos da praça, né? Mas no sindicato os abaixo-assinados ainda continuam e o desespero já toma conta da gestão e a gente sabia disso, a gente tinha certeza disso, mas o que para nós é interessante e agradecemos a toda a população que nos ouviu, que atendeu ao nosso apelo, né? Nos dias que antecederam ao início dessa campanha e que chegaram até nós, pegaram as listas, trouxeram até o sindicato preenchidas, e isso nos alenta e nos inspira a continuarmos nessa luta por uma igualdade na gestão pública. Servidor público trabalha, servidor público contempla as mais variadas esferas desse nosso município e a população, eu sempre frisei, a população é o nosso patrão, não aqueles que chegam e ficam 4 a 8 anos e saem do local, mas nós entramos pela porta da frente, nós é que atendemos a população, nós sabemos do que eles precisam e do que eles necessitam. Essa semana estive no posto de saúde do meu bairro perguntando se existia um bairro onde meus pais hoje foram morar e eles disseram esse bairro está desassistido. Então um casal fica à mercê da visita de um agente de saúde porque aquele bairro onde eles foram morar, porque não puderam mais ficar em sua residência, pai e mãe sintam aqui se abraçados, mas o apelo do sindicato é que esses bairros não ficam desassistidos, que a gestão pública possa hoje pensar no que está fazendo, não só com os agentes de saúde, mas que pense um pouco na população que está desassistida, o porquê que está desassistida, o que falta para que a nossa saúde pública possa ser de qualidade. Então, o sindicato não está apenas reivindicando para nós que a redução dos salários desses cargos políticos seja reduzida para que sobe um pouco mais, não só para nós, servidores públicos, que a cada ano estamos sujeitos a duras penas, quando para nós deixam apenas migalhas e para os cargos políticos eles aumentam razoavelmente o seu quinhão e a nós e a população fica à mercê de cuidados específicos ou mesmo de apenas uma visita que eles tanto almejam e necessitam a cada dia de sua velhice, de sua
doença também. Existem várias pessoas idosas em nosso município que precisam de amparo e que precisam, muitas vezes, de uma visita e que o posto de saúde chegue até eles, porque eles não conseguem mais chegar até os postos de saúde. O servidor público sabe disso, o servidor público sente na pele isso e, pasmem, o que a gestão procura é atingir a uma classe que está apenas se mobilizando. A gestão pública tenta chegar até a entidade para promover discórdia e desunião entre servidores. A gestão pública procura desestabilizar. Aliás, não desestabilizou só o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais com a fatídica ordem de que a contribuição sindical não é mais obrigatória. Os gestores públicos desestabilizaram todos os sindicatos, porque existem sindicatos, Ronei, e a gente sabe disso, que vão fechar as portas porque é apenas a contribuição sindical que entra nesse sindicato. E como sobreviver, como atender a demanda do trabalhador quando não tem receita, quando a única receita é a tão sonhada contribuição sindical. Um dia do teu precioso trabalho, e que para muitos sindicatos faz a diferença para te atender, caro servidor, para te atender juridicamente quando tu precisas. Passamos uma semana inteira recebendo as cartinhas do não. Essa foi uma das metas que o sindicato entendeu ser a mais razoável. E, pasmem, a gestão novamente acha que pode impor condições no sindicato. Muito boa tarde aos colegas, boa tarde a toda a comunidade juiense, a todos os servidores da Prefeitura de Juí, em especial, com muito carinho, boa tarde a todos os associados do SSPMI Sindicato, os mais de 1.000 sócios, pois quando chegamos lá, há 5, 6 anos atrás, haviam 400. Hoje, graças a toda a atividade do sindicato, nós estamos com mais de 1.000 sócios. Boa tarde também às mais de 70 empresas conveniadas, os empresários, os colaboradores, os trabalhadores dessas empresas, né? Boa tarde a toda a comunidade juiense. Como a presidente falava, o nosso programa de hoje está repleto. Nós temos algumas coisas que a gente trouxe. Semana passada eu não estava aí, pois estava na Conferência Nacional de Vigilância em Saúde em Brasília. Trouxemos 2 entrevistas que daqui a pouco vamos rodar. Uma com o coordenador nacional da CIST, a CIST, que é a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador. Então ele fala especificamente da saúde do trabalhador. E outra com o Conselho Estadual de Saúde, também interessante também. Temos ainda alguns avisos sobre o Plano Praia, alguns avisos também que eu prometi de colocar no grupo. No grupo eu prometi que no programa de rádio eu ia falar sobre o nosso plano de telefonia, como funciona, como não funciona. Estamos em meio ao pleito eleitoral do SSPMI e algumas questões mudaram e é importante que as pessoas saibam o que mudou e por que mudou. Né? Tem algumas regras que mudaram aí quanto ao Conselho Fiscal, data e hora das eleições e tudo mais. Então, é um programa bem repleto, cheio de conteúdo, e eu quero abrir aqui compartilhando com todos os colegas, aqueles que acreditam no verdadeiro sentido do sindicalismo de forma muito especial, que há muito e muito tempo eu, Ronei, não me sentia assim tão pressionado por forças do capital, por forças de quem detém o poder da caneta, seja nas 3 esferas, mas agora eu estou falando da esfera municipal. É uma turbulência, uma pressão sem limites, né? Chegando ao ponto de tentarem gerenciar o nosso sindicato de fora para dentro.
de tentar botar a mão grande lá e dizer: nós damos as ordens dentro do sindicato. Eu não sei se alguma vez no passado foi assim, ou se em algum sindicato foi assim, mas enquanto o nosso grupo estiver lá, não será assim. Não será assim. Não é desta forma que se conduz um município. Mas a gente vai falar de tudo isso ao longo do programa, né? Para não cansá-los, já passamos 15 minutos, vamos com uma música que a presidente Annelise escolheu com muito carinho para nós hoje. Como é que é o nome da música, presidente? Mundo velho não tem jeito. Deus fez o mundo tão lindo, só beleza que rodeia, colocando lá no espaço lua nova e lua cheia. Fez o sol e a luz divina que o mundo inteiro clareia. No céu estrelas paradas, a lua e o sol passeia. Deus fez o mar azulado e o castelo da sereia. Fez peixe grande e pequeno e também fez a baleia. Fez a terra onde formei meu cafezal de ameia. Baixadão cheio de água onde meu arroz cacheia. Deus fez cachoeiras lindas lá na serra serpenteia. Fez papagaio que fala, passarada que gorjeia. Tangara canta de bando, a natureza ponteia. Pros catireiros de pena que no galho sapateia. Mundo velho mudou tanto que já está entrando areia. Grande pisa nos pequenos, coitadinhos desnorteia. Quem trabalha não tem nada, enriquece quem tapeia. Pobre não ganha demanda, rico não vai pra cadeia. Na moral do velho mundo, quem não presta pisoteia os mandamentos de Deus. Tem gente que até odeia. Igrejas estão vazias, antigamente eram cheias. O que é ruim está aumentando, o que é bom ninguém semeia. Oh meu Deus, venha na terra, porque a coisa aqui tá feia. Oh meu Deus, venha na terra, porque a coisa aqui tá feia. Realmente são trechos musicais que nos inspiram hoje e falam exatamente o que a gente vive ainda. Por que será que a gente não consegue mudar essa situação, né, Ronei? Posso mudar um pouquinho a letra da música? Oh meu Deus, venha pra Ijuí, porque a coisa aqui tá feia. Verdade? Incrível o que falta para que a gente possa viver em harmonia, para que a gente possa ter um pouquinho mais de dignidade. Incrível, cada ano que passa a população fica mais pobre, a população tem menos poder aquisitivo e os grandes empresários, os grandes políticos enchem cada vez mais os seus bolsos e as suas contas nos estrangeiros, e nós aqui ficamos, pasmem, quietos, porque temos medo de abrir e de erguer a nossa voz.
O sindicato está aí para isso, e o sindicato vai continuar erguendo a voz e denunciando essas e outras tentativas de fazer com que o nosso servidor público se sinta cada vez menos respeitado, onde todo ano é assim. Trabalhem, produzam, mas no nosso contra-cheque a gente não vê a diferença. Estamos no sindicato trabalhando em favor de vocês. Todo ano tem um plano praia, né? 2019 dessa vez, o ônibus já está lotado, um ônibus já está lotado. Queremos assim pedir para vocês encarecidamente que queiram ainda participar. A gente disponibiliza mais um se for necessário, mas que vocês precisam entrar em contato, porque geralmente a gente faz em 10 vezes, começando a primeira parcela em mês de março, né? O mais tardar abril, para que não se torne tão pesado os 10 dias de praia que o servidor público tanto almeja em janeiro, na época de férias. Então, esse ano de 2019, o valor está para sócios de 0 a 3 anos, R$ 510, de 4 a 8 anos, R$ 665, de 8 a 12 anos, R$ 800, e acima de 12 anos, R$ 1.100. Para não sócios de 0 a 3 anos, R$ 580, de 4 a 8 anos, R$ 730, de 8 a 12 anos, 870, acima de 12 anos, 1.300. Por que para não sócio um pouco maior? Porque a gente prima para o servidor público essa viagem e a gente abre espaço para não sócios e outros servidores que queiram participar, e também convidados dos sócios. A viagem ocorre em janeiro, né? A viagem ocorre sempre em janeiro, né? Porque é a época de maior fluxo de férias dentro da classe dos servidores públicos municipais. Então, ela sempre ocorre em janeiro, e a viagem é sempre para Itapema, Santa Catarina. Então, é administrativo, esse dinheiro volta para vocês, se sobra, mas o sindicato, então, este ano aumentou um pouquinho mais do que o ano passado, devido a a gente não sabe como é que vai ser lá em 2019 a alimentação, os custos, né? Então a gente aumentou, e fica bem claro assim para todos os sócios, o dinheiro que sobra volta para vocês. Isso é tipo uma poupança, né? Geralmente no final dos 10 dias você faz então o rateio do dinheiro que sobrou entre os que vão para a praia. Sempre foi assim, o sindicato não fica com nenhum centavo desse dinheiro que vocês depositam nessa conta, então, por mês, que são 10 meses. O sindicato administra isso, o sindicato paga a casa e o ônibus que leva vocês até lá, e vocês passam 10 dias na praia entre colegas, entre servidores públicos municipais. Março é um mês de muitas atividades. Uma outra coisa que é especial neste ano, a cada 3 anos, nós temos o pleito eleitoral do sindicato. E aquilo que eu dizia antes, nosso estatuto estava muito defasado. No final do ano passado, a gente aprovou em Assembleia Geral da categoria a mudança, a reforma do estatuto, protocolamos isso no Ministério do Trabalho, ou seja, está tudo nos conformes, tudo em dia. E com relação ao pleito eleitoral, o que mudou? Então, como a gente colocou na Assembleia, que teve agora dia 20... Que dia foi a Assembleia agora? Não, foi agora, dia 7, né? 7 de março teve a Assembleia que deu início ao pleito eleitoral, né? Nós estamos vivendo justamente o período em que as chapas que quiserem compor a diretoria executiva para o ano 2018 a 2021, para a próxima gestão, então, elas têm até quarta-feira para se inscrever, quarta-feira próxima para se inscrever. O que mudou? O Conselho Fiscal, antes ele compunha junto com a chapa, não sei porquê, mas sempre foi assim, desde que o último estatuto foi, então, era o que estava no estatuto. A partir de agora, funciona como no Prev e Juí, ou seja,
cada um pode concorrer por conta própria. Já o Ronei quer ser conselheiro fiscal. Ele vai lá, dá o nome dele, se inscreve no mesmo período, ou seja, até quarta-feira. Os 3 mais votados serão os titulares e os próximos 3 mais votados serão os suplentes. As datas, na verdade, elas não mudaram. Então, são 5 dias úteis até quarta-feira. O período de inscrição, o horário da inscrição mudou. Então, seja para alguém que queira concorrer como chapa ou alguém que queira concorrer ao Conselho Fiscal, o horário de inscrição é das 8h30 às 18 horas, sem fechar o meio-dia. De novo, das 8h30 às 18 horas, sem fechar o meio-dia. Para concorrer, seja a chapa ou seja a Conselho Fiscal, tem que estar em dia com suas obrigações sindicais, o que presume o quê? Tem que ter as 12 mensalidades, junto à tesouraria, tem que ter, no caso, até essa lista já está lá com a comissão eleitoral, de quem está apto e quem não está. Não pode receber FG, foi uma coisa que mudou. Quem recebe função gratificada da prefeitura não poderá concorrer, então isso foi uma coisa que mudou também, né? Que mais? Me ajuda aqui, que mais? Função gratificada, tem que estar em dia com suas obrigações. Eu acho que é isso. Tem mais algumas regras que estão no novo estatuto. Quem quiser pode retirar esse estatuto na sede do sindicato. Quem vai concorrer, retira junto com a comissão eleitoral. E também tem o detalhezinho do dia da votação, para quem vai votar, né? Tem que ter 6 meses como sócio, 6 meses de mensalidade para votar. O dia é na última quarta-feira do mês de março, dia 28, se não me falha a memória, né? É a última quarta-feira do mês de março, só que nós estendemos o horário da votação, das 7 horas da manhã às 20 horas da noite, para poder pegar também quem? Aquele pessoal que faz turno de 12 horas, por exemplo, no SAMU ou no PA. Então, quem trabalha 12 horas, se ele trabalha das 7 às 19, ele tem das 19 às 20 para ir votar. Se ele trabalha das 8 às 20, ele tem das 7 às 8 da manhã para ir votar. Sem fechar o meio-dia, urna fixa só na sede administrativa do sindicato. Tu vai votar, então, para uma das chapas, se houver mais que uma. Se for uma só, tu vai votar nela ou se abster. E tu vai votar para um dos nomes do Conselho Fiscal. Os 3 com maior votação serão os titulares, os próximos 3 os suplentes. Tá? Então, isso para explicar um pouquinho do processo eleitoral. Tem que autorizar o imposto sindical. Quem não autoriza o imposto sindical não pode concorrer ao pleito 2018-2021. É uma das novidades também. Existem mais novidades, pessoal. Pode pegar o livrinho na sede administrativa do sindicato, na secretaria, ou então junto com a comissão eleitoral. Ademais, vamos entrar na pauta da saúde e logo voltamos para falar um pouco da pressão que a gente está sentindo aqui em Juí. Então eu vou pedir para rodar aqui a entrevista nossa com o Conselho Estadual de Saúde, o Itamar, que é vice-presidente do Conselho de Saúde. Foi uma entrevista que a gente gravou lá em Brasília durante a Conferência Nacional de Vigilância em Saúde. Vamos ouvir? Boa tarde aos colegas de Juí. Boa tarde, Annelise. Estamos aqui na Conferência Nacional de Vigilância em Saúde falando com o Itamar. Ele que é vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde, vai falar um pouquinho para nós da conferência. Então, cumprimentando aí todos os nossos ouvintes de Ijuí, né, na pessoa aqui do Ronei e do programa Sindicato Itinerante. Itamar Santos, estou vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde, representando a FETAPERGS, a Federação dos Trabalhadores Aposentados do Rio Grande do Sul, e na militância do controle social há muitos anos já, né? Militando no SUS, fui servidor do Sistema Único também, enquanto trabalhava, e a gente está na Conferência Nacional de Vigilância em Saúde, que é, dentro da participação popular, o ápice desta decisão, né, da democracia direta. As conferências são a execução da democracia direta. Então a compreensão disso para a gente que é trabalhador, principalmente trabalhador público, tanto municipal, estadual quanto federal,
é de que dentro do Sistema Único tem uma legislação que garante esta participação e que ela é deliberativa enquanto força política. É através da nossa participação desde do Conselho Municipal de Saúde, no Conselho Estadual, no Conselho Nacional, é que saem as políticas, porque ela é deliberativa. E quando a gente faz a Conferência Municipal de Saúde, ou de Vigilância, ou de Saúde da Mulher, qualquer conferência que fale sobre alguma temática, nós estamos decidindo a política daquela localidade. Se a gente faz uma conferência de saúde municipal, define a política municipal daquele período. Mesma coisa no Estado e a mesma coisa na União. Então é fundamental que a gente tenha essa compreensão e dê esta importância. Né? O conselheiro municipal e o conselheiro estadual e o nacional são autoridades instituídas por uma legislação que garante esse papel decisório. E nós temos que exigir dos nossos governantes que respeitem essa decisão. Então é fundamental que a gente tenha essa compreensão, né? E num momento em que a democracia brasileira é atingida, é atacada, fortificar a participação popular decisória nesses processos é garantir que a gente também vai estar mudando logo a forma representativa da nossa democracia. Agora, Itamar, uma das pautas que está sendo bastante debatida aqui na conferência é a questão de que o SUS não é uma mercadoria, né? Uma das coisas que é unânime entre todos os representantes, os delegados eleitos de praticamente de todos os estados da nação, é justamente essa questão. Nós queremos um SUS público, um SUS de qualidade, um SUS feito por servidores públicos e não simplesmente um terceirizador de serviços. Qual é a tua avaliação nesse sentido? Como eu disse inicialmente, né? Através das conferências nós vamos estar definindo isto, que tenhamos um SUS 100% público. Essa é a grande disputa. Desde 1988, o Sistema Único de Saúde está em disputa no mercado brasileiro. As grandes empresas de saúde querem que essa verba hoje direcionada ao Sistema Único seja direcionada ao sistema privado. E a nossa luta é na contramão disso. Por isso a gente defende a carreira do SUS, a carreira da saúde, como carreira pública, como carreira de Estado, para que todo trabalhador seja admitido via concurso público. Por que isso? Porque isso garante continuidade. Porque isso garante que não fica na mão do gestor a única direção da aplicação dessa política. O SUS tem que ser entendido primeiro pela comunidade brasileira e local como uma política de Estado, não uma política de governo. Então nós não podemos estar nas mãos de um governante, porque ele é sazonal, ele é temporário, ele de 4 em 4 anos ele é recolocado ou colocado outro em seu lugar. E os funcionários ficam. Então, para ter um dos critérios que é a continuidade, né, dentro da saúde pública, tem que ter uma categoria pública, né? E essa categoria pública ela fica imune às pressões políticas sazonais, locais, entende? Por isso a justificativa e a defesa do concurso público como única forma de entrada para o Sistema Único de Saúde. A complementariedade é naquilo que o Estado não consegue colocar. E ele não pode substituir essa complementariedade pela efetivação do serviço, né? Então, e aí a Constituição garantiu isso, né? O Constituinte foi oportuno quando colocou lá que dentro do Sistema Único o setor privado entra como complementar, não substituto. Tá certo. Muito obrigado, Itamar dos Santos. Um recado final para os municipários de Juí? Assim, principalmente para a categoria dos municipários, a compreensão da sua função enquanto aplicador, executor da política de saúde é fundamental.
né, para que a gente tenha uma categoria comprometida com o sistema único e que entenda que o seu papel enquanto executor dessa política é fundamental para a consolidação do sistema único e para a qualidade desse serviço. Obrigado. Verdade, Ronei. O servidor é que sente na pele, né, quando a população adoece e chega até o balcão e exige os serviços. Então, nós sabemos muito bem o que é isso e sentimos também essa falta. Essa viagem foi custeada, né, toda ela pelo Conselho Municipal de Saúde, Nacional. né, Nacional da Saúde, né, ela já foi almejada há mais tempo, mas daí ela foi prorrogada aquela vez, né? O que tinha lá em Brasília mesmo, que... Vamos entender esse processo, então. Teve a conferência municipal, aquela mesma onde a gente protocolou o projeto da CISP, né? Aprovado por toda a plenária, quer dizer, então, projeto para a criação da Comissão Interna de Saúde e Servidor Público na Prefeitura de Juí, foi lá na CI, né? Isso, na CI. E aí fomos eleitos então para a conferência estadual. Na conferência estadual, a macro-região missioneira nos elegeu para a conferência nacional. O custo daqui até a estadual, ela foi rateado, eu acho que o município entrou com o deslocamento e o restante do custo era do estado. Na nacional, então lá a gente foi eleito para compor a delegação do Rio Grande do Sul na Conferência Nacional de Vigilância em Saúde. Desde eu e o Pezeta, né, ele representando os gestores, embora trabalhador de saúde, como ele tem um cargo de chefia, ele representando os gestores, e eu pelo sindicato representando o segmento dos usuários. Na Conferência Nacional, então, o custeio, ele perpassou, o transporte foi pela Secretaria Municipal de Saúde, os demais custos no Estado e os custos lá em Brasília, então todos perpassando pela União, né? Então pelo Conselho Nacional de Saúde. Mais perto do final do programa eu vou rodar a entrevista do Geodeci, então. O pessoal está me perguntando aqui, e o plano de telefonia que tu prometeu para nós, que tu ia explicar como funciona? Então vamos lá. O plano de telefonia é o seguinte, meu povo, o SSPMI não para. E mais uma das coisas que está dando certo, hoje nós estamos com 230 ou 240 linhas, uma coisa assim, tá? É o plano de telefonia. Como é que funciona? Eu tenho... geralmente a gente forma grupo de 20 pessoas e faz a encomenda, vem 2 modelos diferentes de aparelhos para nós. Os últimos que tem vindo é o LG K10 e o Samsung Galaxy J5 Prime, tá? Não me perguntem maiores explicações, porque eu vou ler o que está aqui da configuração deles, tá, pessoal? Então o J5... ele é 2 chips, Android 6, tela de 5 polegadas, quad-core, 1.4 GHz, 32 GB de memória interna, 4G de velocidade, Wi-Fi e câmera de 13 megapixels. O K10, ele é 2 chips, Android 7, o outro era 6, tela de 5.3, o outro era 5, memória interna de 32G, igual o outro, gigabytes, né? 4G, octa-core, é o dobro do outro na questão da velocidade, 1.5 GHz, não sei ler isso que está aqui, Wi-Fi e câmera de 13 megapixels. Aparentemente na configuração o K10 um pouquinho melhor do Samsung, eu particularmente gosto mais do Samsung, mas vai do gosto de cada um. Esses telefones no plano de telefonia do sindicato, só para ter uma ideia, o J5 ele estaria R$ 637, mas no plano de telefonia ele fica 20 vezes de R$ 31,85. Já o K10 estaria 681 no plano de telefonia, 20 vezes de R$ 34,05, tá? Aí nós temos o plano de voz, que corresponde ao quê? 60 minutos para outras operadoras e gratuito dentro do DDD de Claro para Claro. Ele custa R$ 29 por mês, tá? E aí eu tenho velocidades de internet, que varia de 100 mega, 300 mega, 500 mega, 1 giga, 2 giga, indo até 10 giga. Em todos os planos eu vou ter internet o mês inteiro. O que é esse 100 mega que eu contrato? Então, normalmente, o pessoal faz que nem eu fiz, pega o menor pacote possível. Se eu tenho internet o mês todo,
eu posso pegar o menor pacote possível, vou ter o WhatsApp gratuito. Mas quando termina a velocidade, esse pacote contratado, no caso 100 mega, a velocidade cai. Daí alguns sócios estão dizendo, mas é ruim porque a velocidade diminuiu. Mas está no início do mês. Isso não é regulado, pessoal, por qual dia do mês. Isso é regulado por como tu utiliza. Por exemplo, se tu estiver assistindo agora ao vivo pelo Facebook, no nosso programa de rádio, com a tua 4G, 3G, ele vai consumir que um tiro. Não vai terminar o final do programa, tu já vai ter usado 100 mega. Se tu usa mais para texto, ele vai demorar mais. Se tu usa só o WhatsApp, ele vai demorar mais para acabar. Tá? Tem gente que o 100 mega dura o mês todo. Tem gente que dura muito pouquinho tempo. Então, por que a minha internet reduz? De acordo com o pacote de internet que eu contratei. Tá? Então, assim, para resumir, o plano de telefonia é 29, mais os 14,90 se tu pegar a menor internet, fica 43,90. E por mais 31 ou 34 reais, tu tem um baita aparelho. Eu posso pegar só o aparelho? Não. O aparelho ele só é vendido para quem compra o plano corporativo. Eu posso pegar só o plano e não pegar o aparelho? Pode. Eu posso pegar o chip e colocar no meu telefone, usar o meu número no plano? Não. Mas os aparelhos são 2 chips. Tu pode ficar com o teu chip e ter um novo chip. Eu não sei se eu me fiz entender. Mas, só para ter um exemplo. Se tu fosse pegar o telefone J5, mais a internet de 14,90, que é 100 mega, que é a menor, e mais o plano de voz, tu ia pagar por mês 75,75. Se tu pegar o K10, 77,95, dá 2 pila de diferença, 2,20. Então, com 75 a 77 reais, tu tem o plano de telefonia do sindicato, tá? Mas e se eu ligar para fora, para outras operadoras, além dos 60 minutos? Aí é cobrado o excedente. Então, isso é para dar uma explicação geral de como é que funciona. Para resumir, quando a minha internet baixou a velocidade, é porque gastou todo o meu pacote de dados, tá? Mas eu queria que durasse mais tempo. Aí pega um pacote maior, mas não é vantagem. Vou dar um exemplo. Às vezes eu chego no sindicato, tem Wi-Fi lá. Quando eu vejo, eu ainda estou usando o meu pacote de dados. Eu poderia estar usando a Wi-Fi do sindicato, mas eu estou usando o meu pacote de dados. Ele vai gastar mais rápido. Se eu deixar os dois ativos, a Wi-Fi e o pacote de dados, ele vai consumir do pacote. Então eu tenho que ligar o Wi-Fi e desligar o pacote de dados. Então isso é só para dar uma explicação rápida para o pessoal entender como funciona para quem quer adquirir e também essa questão da velocidade. Ainda dizer que tem uma regra que é só 2 telefones por sócio, mas é possível a gente, depois da nova diretoria, mudar essa regra no futuro. Hoje é 2 telefones por sócio. Isso. Também vale salientar, né, que o excedente, quando você fala que essa semana apareceram sócios lá dizendo que o telefone era tanto e aumentou para tanto. Não é que ele aumentou. O aparelho tem um tempo aí de como é que chama? Que você não paga, né? Paga logo, né? E daí, carência, isso. O aparelho tem 4 meses, eu acho. 4 meses de carência. Então, e aí, quando passou esse 4 meses, as pessoas geralmente se assustam quando entra assim, de repente, o valor do telefone. E aí encarece e vai para 70 mais o excedente, né? Então, as pessoas, que fiquem bem claro que 4 meses você não paga o aparelho, paga só a linha e depois dos 4 meses você começa a pagar, então, por 24 meses o telefone, o aparelho. 20 então. meses. 20 meses. E é importante, eu posso desistir? Pode desistir do plano passados os 24 meses. Antes não. Ele é um plano que ele tem fidelidade, a fidelidade não é imposta pela direção do sindicato. É um plano corporativo da Claro, adere quem quer, mas ele tem uma fidelidade de 24 meses, tá? Já vamos na sequência falar um pouquinho sobre saúde do trabalhador. Tem uma entrevista de 6 minutos com o Geordeci Souza. Ele é o coordenador nacional da CIST, da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador. Então vamos ouvir o que ele tem para dizer. Também trouxe lá de Brasília para nós. Boa tarde, Annelise. Boa tarde aos colegas. Voltamos diretamente da primeira Conferência Nacional de Vigilância em Saúde, nesse momento com o Geordeci Souza, ele que é coordenador nacional da CIST, a CIST que é a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador. Boa tarde, Geordeci.
Boa tarde, Rony. Estou à sua inteira disposição. Jordeci, nós temos visto aqui várias pautas relacionadas aí também, saímos agora de uma roda de conversa aí sobre a saúde do trabalhador, né? Queria te perguntar como é que tu está avaliando a participação do segmento trabalhador na conferência, né? E, de uma forma geral, como é que tu está avaliando todo esse processo da conferência? Eu diria que a participação nessa conferência tem sido bastante relevante. Quanto à importância da conferência, essa conferência, que é a primeira Conferência Nacional de Vigilância em Saúde, ela acontece no momento ímpar da situação brasileira, né? Porque as variadas inovações das epidemias que a gente tem tido no Brasil demonstra que o país está desprotegido. Nós estamos falhando em alguma parte no que se diz respeito ao controle e à retenção para evitar que novas epidemias atinjam o Brasil. Então, a conferência veio nesse momento para que a sociedade possa nos ajudar a pensar o que é necessário fazer para que a gente não seja surpreendido por novas epidemias que levam vidas e que destrói muitas famílias no anseio da sociedade brasileira. Jordeci, primeira Conferência Nacional de Vigilância em Saúde. E aí nós temos dentro dessa imensidão aí a vigilância em saúde do trabalhador. Como é que esse segmento dialoga com os demais serviços de vigilância, né? E quais os principais desafios, na tua opinião, da vigilância em saúde do trabalhador? Um dos objetivos dessa conferência é fazer com que as vigilâncias elas se entrelacem, com que elas atuem de forma mais dinâmica e conectadas. É inadmissível que a vigilância sanitária, por exemplo, ao chegar num supermercado, cuide mais dos alimentos e não cuide daquela serra de fita que o açougueiro trabalha, que às vezes está ali o açougueiro trabalhando sem nenhum tipo de proteção, sem a máquina ter proteção, sem ele ter equipamento de proteção individual, mas a vigilância sanitária não liga para isso porque o problema dele é alimento, o problema dele é outro. Então o que nós queremos nessa conferência é fazer com que a vigilância ela seja mais conectada às vigilâncias. Então que a vigilância tenha um olhar mais geral e que a gente possa, de forma, quando houver uma fiscalização, que a gente possa ter, que o agente identifique a necessidade de ter outros fiscais da epidemiologia, da vigilância em saúde, da vigilância ambiental, dependendo do que ele detectar de irregularidade naquela localidade. A conferência tem também esse caráter de a gente pensar como seria isso, né? Para que as vigilâncias elas realmente atuem da melhor forma a proteger a saúde e a segurança dos trabalhadores brasileiros e de toda a sociedade. Muitas siglas, CIST, SESMIT, CEREST, tanta sigla que o ouvinte que está nos escutando daqui a pouco ele se confunde. O que é a CIST e qual o papel dela na vida prática das pessoas da comunidade lá de Juí, por exemplo? Então, quando a Constituição de 88 é aprovada, promulgada, se você verificar bem, você vai ver que existem inúmeros artigos que apontam para a obrigatoriedade do gestor, do Estado brasileiro, em dar atenção ao tema da saúde do trabalhador. São vários artigos, não é? E quando cria o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Saúde também teve esse cuidado de olhar para a saúde do trabalhador. Então, se você verificar na Lei 8080, você vai ver que um dos itens da Lei 8080, artigo 13, salvo engano, inciso 6º, fala que a saúde do trabalhador é um dos temários que os conselhos de saúde, seja ele quais forem, nacional, estadual ou municipal, tem que discutir, tem que ter uma comissão para discutir esses temas. Um deles é a saúde do trabalhador. Então, a bem da verdade, os municípios, os conselhos municipais de saúde desse país deveriam, por força de lei, ter a sua Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, a CIST, constituída. Para que serve a CIST? A CIST tem a finalidade, não só a CIST, mas todas as comissões do Conselho, de discutir de forma aprofundada a temática dele. Então, no caso da CIST, que discute saúde do trabalhador, a ideia é que a CIST se debruce nos problemas de saúde que tem no município, naquele território, né, e que apresente ao pleno do Conselho, olha, tem um problema assim e a gente acha que a solução é essa.
A ideia da sexta é assessorar o pleno do Conselho no que se diz respeito à saúde do trabalhador. Quando a gente fala em saúde do trabalhador, a gente fala em promoção, em proteção, né, à saúde do trabalhador. Essa é a ideia central da Comissão Setorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Isso, saúde do trabalhador e da trabalhadora, né? Para finalizar aqui, pedir uma palavra final aí para os municipais de Ijuí e que tu faça um breve comentário da 8ª+8. O que é isso, 8ª+8? A gente escutava aqui do Ronald um pouco mais cedo. Pois é, nós vamos realizar o ano que vem a 16ª Conferência Nacional de Saúde. Todo mundo sabe que dessas 15 versões de conferências que realizamos, uma marcou a história brasileira, que foi a 8ª conferência, que foi anterior, ela aconteceu anterior à Constituição Federal. E praticamente tudo que a gente tem na Constituição Federal que diz respeito à saúde pública brasileira, foi tema debatido lá na 8ª conferência e que influenciou fortemente na criação da inserção desses artigos que garantiu a criação do SUS, né? Então, foi a 8ª conferência realizada em 1986. O que é que a gente fez 8ª+8? Porque, primeiro, é lembrar que a 8ª ainda é a nossa referência. E por que mais 8? Porque da 8ª para a próxima conferência é exatamente a 8 conferências. Então, 8+8, 16. Né? Então, tem uma simbologia forte que mostra o número 16, que é a próxima conferência que a gente vai fazer, mas ao mesmo tempo resgata a conferência histórica que realizamos em 1986. Um ponto importante que a gente tem a destacar na 16ª é que ela, pela primeira vez, a Conferência Nacional, ela vai ser realizada a etapa nacional antes do segundo semestre. Ela está prevista realizada em junho. Por quê? Porque nós precisamos que a decisão dela influencie na construção do plano plurianual. Porque até então a conferência era realizada depois que o plano era fechado. Então ela vai influenciar em que se ela for realizada depois? A gente conseguiu antecipar para junho. E convocamos a conferência finalzinho do ano passado, em dezembro. Portanto, todas as atividades em 2018 vai estar dialogando com a realização da 16ª conferência. Inclusive essa conferência que nós estamos realizando, a Conferência de Vigilância, ela é parte da construção da Conferência Nacional de Saúde, da Conferência Nacional de Saúde, tá? Só mais uma coisa para não ser tão longo, pela primeira vez também, em 15 versões, o temário Saúde do Trabalhador está em destaque. Então, se você pegar a convocatória da 16ª, você vai ver lá que um dos temários é Saúde do Trabalhador. Portanto, durante o ano inteiro de 2017, nós vamos realizar várias atividades no Brasil, os estados devem realizar também, os municípios devem realizar também, voltados para a temática da saúde do trabalhador. Nós precisamos discutir como a saúde do trabalhador pode ajudar na construção da 16ª, para que as propostas de saúde do trabalhador apareçam no relatório final da 16ª Conferência Nacional de Saúde. Muito bem. De Brasília, diretor administrativo Ronei Maier, participando da primeira Conferência Nacional de Vigilância em Saúde, lutando pela saúde dos servidores públicos e dos trabalhadores do município de Ijuí. Um abraço. Grata somos, né, Ronei, que a gente pôde participar em vários momentos nisso, que a gente foi convidado como sindicato a participar, representando então a classe dos usuários. Vários foram os momentos também que o sindicato esteve presente. Em 2017, o informativo SSPMI Sindicato está ali com a retrospectiva e vocês vão poder notar onde que a gente andava, por onde que a gente caminhava, já alertando também ao gestor público quanto à nossa previdência, aqui em Ijuí, a Previjuí, né, ao déficit atuarial da nossa Previjuí. E pensando também na saúde do servidor, da saúde, o sindicato também, quando mudou o estatuto, colocou então mais um cargo na direção, que é diretor de saúde e segurança no trabalho. Eu acho que o sindicato vai estar mais presente também, já que a gente não consegue, muitas vezes, alertando ou pedindo, solicitando, mas aí quando tiver um diretor de saúde responsável por isso,
talvez o sindicato consiga chegar com mais ênfase ao teu local de trabalho e ver se você tem os teus EPIs, se a gestão pública coincide com a tua segurança e a tua saúde, também é nossa primordial tarefa nas próximas gestões. Com certeza absoluta, a saúde do trabalhador sempre tem sido pauta. O SSPMI que não para, sempre trazendo novidades, o jornalzinho, investimento na sede, a sede campestre. Aliás, eu não entendo, tem um grupo aí que diz que vai lutar para se desfazer da sede campestre. Eu não entendo certas coisas, mas enfim, cada um faz o que acha que deve fazer. Mas dizer para vocês, voltar para o assunto saúde do trabalhador, que o secretário foi muito irresponsável ao jogar números aos ventos da forma que jogou. A gente avisou ele, a gente deu prazo. E 2017 inteiro a gente tentou dialogar, né? Não venham dizer agora que o sindicato não dialoga. Como não frutificou, a gente não teve outra escolha a não ser pedir de público, e aqui a gente reitera o pedido, a exoneração do secretário da administração, Hélio Quatrim, ex-presidente do Sindilojas, pelo ato irresponsável de jogar para a mídia números sem sequer ter, antes disso, embasado ele junto com o sindicato. E quando voltei de Brasília, me assustei, porque fomos chamados à Secretaria de Administração, entendíamos que íamos receber algumas funções, informações de cunho administrativo dos pedidos que a gente fez. Tem um pedido do PEMAC que está fazendo aniversário já e que a gente não teve retorno. Agora tivemos recentemente o retorno das funções gratificadas. Obrigado ao secretário adjunto Marco Atkinson, porque e ao Fabiano e aos demais colegas da administração por ter, mesmo tardado, mas conseguiram nos entregar essa informação tão importante para o nosso pleito eleitoral. Então essa informação a gente recebeu, né? E fomos surpreendidos quando tinha uma decisão, uma determinação assinada pelo prefeito Valdir Reck para eu voltar para a prefeitura por necessidade de serviço, faltando 20 dias para terminar o nosso mandato. Necessidade de serviço urgente, alguma calamidade pública, faltando 20 dias. Não, é porque o prefeito liberou, o prefeito decide. Não, no sindicato não é o prefeito que decide. No sindicato quem decide são os servidores, por meio da sua presidente eleita, da sua diretoria executiva, por meio do Conselho Fiscal, por meio da Assembleia Geral, né? Então a pressão que a gente tem sofrido, a Rádio Corredor diz que nós vamos parar no aeroporto, no Mauá, não sei aonde mais, depois que sair do sindicato. A Rádio Corredor diz que tem gente representando interesses da gestão municipal em grupos que pretendem legitimamente disputar o pleito eleitoral. Se tem ou se não tem, não sei, mas a Rádio Corredor vem fazer buzuzu no nosso ouvido direto, né? Vocês estão ferrados depois que você sair do sindicato, não tenham medo. Mas até 31 de março nós somos direção do sindicato. Depois cabe aos servidores, e aí a gente torce que se chega a um consenso, mas se não chegar, paciência. Na última semana tem eleição e cada um sabe o projeto que quer apostar e por que quer apostar. Mas o que eu quero dizer é que sindicalismo não depende de cargo. Nós estávamos no seminário, 11º seminário de qualificação do servidor público, eu, o Alexandre e o Amauri, e até eles tiveram todo o seminário. Eu não pude estar em todo o processo, mas participei, e a gente viu a agressividade com a qual os políticos estão atacando o movimento sindical, os movimentos populares, e quem perde com isso tudo é a comunidade, é a população, com menos investimento em saúde, congelamento dos gastos públicos e tudo mais. E a gente tem uma responsabilidade, e eles diziam lá, nós não temos o direito de nos calar. Então eu quero avisar para o prefeito municipal que, ainda que a gente se despeça no final do mês da direção do sindicato, eu continuarei sendo sindicalista. Ao contrário de muitos, eu não me desassociarei do sindicato, mas muito pelo contrário, estarei presente. Sindicalismo, aqui,
está no coração, é um ideal de vida, é um jeito de ser, é uma crença, é algo que a gente acredita, é lutar por justiça para todos e não só para alguns, é procurar fazer o melhor para todos e não só para alguns. Talvez muitos políticos tenham esquecido o que é isso. Talvez muitos políticos discursem sobre isso e poucos efetivamente vivam isso. Mas não preciso de um cargo para ser sindicalista. E eu acredito que você também não, né, presidente? Verdade. Por isso que eu reitero assim, né, o nosso pedido aqui, principalmente o meu de coração, né, que paramos de nos ferir, que paramos de nos humilhar mutuamente nos locais de trabalho, que nos abraçamos mais para que nosso fardo se torne um pouco mais leve, né, e que a gente possa, unidos, vencermos as desavenças, as tratativas do poder de nos enfraquecer. O sindicato é isso, o sindicato é um telheiro e é ali que nós nos fortificamos. Então, que vocês tenham uma ótima semana, que nós possamos continuar com essa garra e essa coragem de denunciar o que tiver que ser denunciado e continuaremos sim, depois, mesmo saindo do sindicato, continuaremos sendo servidores públicos, também denunciando e fazendo acontecer. Há um recado ainda, nós havíamos prometido que nós íamos fechar os postos de trabalho com correntão. Nós não conseguimos fazer isso justamente por causa dessa pressão da classe política para cima de nós. Mas nós ainda vamos fazer isso nesta gestão. Pelo menos alguns pontos de trabalho nós ainda vamos fechar nessa gestão. Nossa promessa, todas elas, são e serão cumpridas, sempre, tá? Restaurante popular, as academias, a sede campestre, tudo que nós prometemos, nós cumprimos, tá? Honramos com a palavra empenhada. Um abraço para todos, Deus abençoe, bom final de semana e até a semana que vem, se Deus quiser.